Olá, boa noite, galera do bem. Como vocês estão? Aqui tá tudo bem, não tá tão frio em Bragança. E eu quero que vocês se interajam comigo, abre as câmeras para a gente conversar, tirar dúvida, viu? Digita aí qual a cidade que vocês estão. Edna, eu sei que é de Toledo, Eliette, da Zona Leste de São Paulo, Brian, Pirapora, Minas Gerais, boa noite, Miriam. Agora, eu não sei se a Miriam é a minha, do Felipe, ou é a Miriam da Cíntia. Juraci, vamos lá, gente. Boa noite, família. Gente, olha, eu me preparei bastante, estudei, recapitulei, que é um treinamento que eu adoro dar, né? Que é de relacionamento, de falar do perfil das pessoas. Então, é uma coisa assim que me ajudou muito no meu negócio, né? Tudo que a gente vê de importante, Nelly Bassi, que está aqui com nós, muito bem, todos nós estamos muito felizes. E quero parabenizar vocês que estão aqui se capacitando, né? Vocês vão fazer a diferença na sua vida, na vida da sua família, na vida das pessoas que confiarem em você, e vocês vão deixar um legado de empreendedorismo, de crescimento. Eu acredito. O som tá bom? A imagem tá bacana? Alguém pode abrir aí o microfone e falar comigo? Miriam de Jundiapeba. Tudo ótimo? Então tá bom, né? Miriam de Jundiapeba, muito bem. Gente, chama lá, vou dar uns 2 minutinhos aí para a galera chegar. Avisa o seu grupo que já iniciou. Hoje nós vamos falar da continuação do último treinamento. Você que não assistiu o último treinamento, a gente tem um link no YouTube que dá para você assistir, tá bom? A gente pode te enviar, porque ele é uma continuação. Essa é a segunda parte de técnicas de abordagem. Por quê? Você, para mostrar o plano, precisa ter algumas ferramentas, você precisa ter você precisa ser um profissional de marketing multinível, você precisa ser um vendedor profissional, você precisa ser uma pessoa habilitada com conhecimento para conectar as pessoas. Então, a gente às vezes vê assim que você compra uma coisa que nem sentiu. Quantas vezes os vendedores profissionais te seduziram, você fez a compra, você não precisava daquilo, mas são técnicas e ferramentas. A ideia aqui hoje é para te ajudar a entender mais sobre você, o autoconhecimento, técnicas que você vai usar para abordar, ferramentas que vocês vão ter, vão receber de conhecimento, eu e o Jean. Eu vou dar a primeira parte e o Jean vai continuar na segunda parte, falando de técnicas de rapport. Então, fica aí que tem muita coisa boa. Técnicas de rapport são maneiras que você vai se conectar com a pessoa, com olhar, com gestos, com habilidades profissionais, para vocês conseguirem estar conectando as pessoas. E já algumas pessoas já haviam me pedido esse treinamento novamente, eu achei importante, então eu vou falar sobre as personalidades e o Jean vai dar a segunda parte, que são técnicas de rapport. Vocês vão entender o que significa isso e vão usar na sua vida, beleza? Então, vamos lá. Então, os tipos de comportamento que é importante vocês entenderem, primeiro é você, o autoconhecimento. Existe um teste de personalidade que você pode fazer, você vai conseguir se conhecer, ter o autoconhecimento e conhecer as pessoas que estão à sua volta. Esse treinamento vai te ajudar para quem é líder de igreja, que nem a Edna e o Dé são líderes de igreja. O Brian também é líder na empresa, isso vai ajudar.
líderes no nosso negócio, que são pessoas construtoras, na nossa casa com os nossos filhos, com os pais, com os amigos. No seu grupo social, esse treinamento vai agregar muito, mas o principal hoje é você descobrir os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Os pontos fracos, todas as personalidades têm. Significa que você vai melhorar, você vai evoluir e vai focar nos seus pontos fortes, tá? Tudo que eu disser aqui, tudo tem uma solução, tá? Porque uma personalidade completa a outra. E já tem vários estudos comprovados, vários estudos comprovados, que as pessoas precisam conviver com outras para se sentir felizes. Para elas serem felizes, ela precisa estar no meio de outras pessoas, um convívio de uma comunidade, para se sentir realizada. Pessoas felizes, elas estão sempre com um grupo de pessoas, tá? Existem estudos para isso. Então, como nós somos líderes, somos pessoas que estamos focados em ajudar as pessoas, nós vamos ser a nossa melhor versão, ok? E se tiver dúvida, a gente fica à vontade, não sejam tímidos, tá? Por favor, beleza? Então, vamos iniciar. Tipos de personalidade. Tem o autoconhecimento, que nós vamos começar, melhorar o relacionamento com as pessoas, saber os seus pontos fortes e fracos, identificar onde melhorar. Então, vamos lá. Aí. Hipócrates é considerado por muitos como uma figura, né, de um médico renomado, ele foi antes de Cristo, e ele que desenvolveu, né? Ele que desenvolveu, um filósofo, e médico, muito respeitado, ele desenvolveu essas personalidades. Apesar de ter desenvolvido tal ciência como médico, ele também deu nome aos comportamentos, tá? Tem um estudo, depois, se alguém quiser, eu consigo trazer mais específico, que ele foi colocando lá, como sanguíneo, sangue, colérico, aí ele foi colocando alguns órgãos, e aí ele foi especificando os comportamentos, tá? Então, isso aqui, esse treinamento é baseado nesse filósofo, que era um médico muito conceituado, beleza? Então, nós temos 4 personalidades que existe entre as pessoas. Então, vamos lá. Popular sanguíneo, né? Forte colérico, que são um grupo dos extrovertidos, tá? Vocês vão entender no segmento. Perfeito melancólico e o sereno fleumático. Eu vou falar essa primeira parte de personalidade e o Jean vai falar sobre as técnicas de rapport. E lá no fim vocês vão entender o quanto é importante vocês saberem sobre esse conteúdo, tá? Focado no negócio, para desenvolver a sua liderança. Isso me ajudou muito a chegar nesse conhecimento. Então, vamos lá. O povo está chegando. Oi, Genivaldo, boa noite. Então, vamos lá. Popular sanguíneo, ele tem assim, olha que legal aqui, ó, ninguém nem conhece, né, esse ator. Ele é muito sanguíneo, gente, ele é muito top. Então, aqui, ele é alegre, é uma pessoa alegre, gosta de, aqui já diversão em viagens, ele é comunicativo, espontâneo, é uma pessoa que não tem muito filtro, que pensa assim, fala, gosta de estar com as pessoas, então, assim, a grande maioria de vendedores, líderes, as pessoas mais assim, muito ativa, são sanguíneas, né? Quer ser o centro das atenções. Sabe aquele cara que quando chega na festa, todo mundo para e fala, fulano chegou? Então, você sempre sabe quando o sanguíneo chega, porque as pessoas já vão assim, poxa, chegou a alegria da festa, essa pessoa agora chegou para animar, agora que a gente vai se aglomerar, ele está sempre cercado de pessoas, porque ele
ele é conectado com grupos, o perfil dele é estar em grupos, entende? Então, ele é uma pessoa que está sempre junto das pessoas, ele está sempre ali divertindo as pessoas, por isso que chama extrovertida. Ele quer ser o centro das atenções, ele é, não é o bobo da corte, mas ele é o sanguíneo, que contagia as pessoas, tá? Não guarda rancor, é uma pessoa bastante resiliente, porque ele é uma pessoa que ele é muito espontâneo, então isso é já do perfil. Poxa, a pessoa foi ofendida, mas ele não sai do meio daquelas pessoas porque ele gosta de gente. Então, o sanguíneo, eu sou uma sanguínea nata, ele produz mais no negócio, na vida, quando ele está com mais pessoas. Eu, na pandemia, eu fiquei muito, assim, ansiosa de estar trancada dentro de casa, fazendo o projeto Emo há 5 anos. Minha rotina de trabalho era cada dia em um lugar, e de repente, do nada, eu tive que ficar trancada dentro de casa. Eu fui para as lives, eu fui ver gente, eu fui fazer live no Instagram, eu fazia todo dia, eu queria conversar com as pessoas. Aquilo me aliviou tanto, aquelas lives que eu fiz no Instagram, porque eu estava conectada com pessoas. Então, eu sou uma pessoa com perfil sanguínea. Então, assim, as pessoas que você mostrar o plano, como que eu vou saber que ela é sanguínea? Ela é muito falante, é uma pessoa que fala alto, ela é uma pessoa que gosta de pegar, abraçar, tá junto, é aquela amiga que não anda com as mãos soltas, ela quer estar colada, é aquela pessoa que fica beijando todo mundo, ele gosta de ter contato, ele é uma pessoa pegajosa, porque o sanguíneo, ele é assim, tá? Então, assim, você percebeu que essa pessoa é sanguínea, se você tem uma maneira de falar com ela sobre o negócio, a gente vai falar de negócio agora, você percebeu que seu filho é sanguíneo e você vai falar com ele, então você tem que ter uma troca, tá? Sanguíneo, ele gosta de troca, de recompensa. Então, fala assim, o filho, olha, a gente vai passear, mas é preciso que você faça isso, mas tem que ter alguma coisa interessante para que ele faça o que você quer, porque ele é a base de troca. E no negócio da Emo, e quando você vai mostrar o plano para uma pessoa sanguínea, você tem que falar um pouco sobre viagens, você fala de uma recompensa no valor, né? Em dinheiro, uma recompensa alta, porque aí a pessoa, aí você fala assim, você tem possibilidade de ser um palestrante, que nem se você chegar como diamante, você vai palestrar para uma multidão, você vai ser pago para isso, vai contar a sua história. Então, ele é muito sonhador e alcança, porque ele gosta de atrair pessoas. E o nosso negócio é isso, né? Então, esses são os pontos positivos do sanguíneo. Agora a gente vai falar dos pontos negativos. É uma pessoa extremamente desorganizada, é aquela pessoa atrapalhada mesmo. Não é muito pontual nos compromissos, tem um desafio com o tempo, né? A gente chama de uma miopia temporal. O que é isso? É a pessoa achar que dá tempo, só que ela não vai dar. Então, um sanguíneo, ele tem essa dificuldade. Então, ele precisa ser cobrado, ele precisa ser... eu vou falar de outras personalidades e vocês vão entender que o sanguíneo precisa do perfeito melancólico e o perfeito melancólico precisa do sanguíneo. Então, todas as personalidades, elas se completam, tá? Então, a gente vai aprendendo um com o outro, tá? Então, ele é muito impulsivo, porque ele não tem filtro, ele fala muito. Então, quando você vai mostrar o plano, se você é sanguínea, você vai mostrar o plano, e blá, 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 quem já viu o áudio lá do Bobadilha, né? Fazendo negócio sem sofrimento, aí ele fala blá, 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 blá. Então, assim, tem que dar um tempo. E o sanguíneo precisa melhorar esse comportamento dele, aprender a ouvir a pessoa e depois mostrar o plano. Então, assim, eu demorei um pouco,
Eu demorei um pouco, mas eu já consigo mais absorver a experiência. Então, se você está aqui, se identifica com esse perfil, você precisa aprender a ouvir. E também precisa saber a hora de parar, de falar, que é a vez do outro, não interromper, não seja impulsivo, primeiro analisa, o Jean vai falar bastante sobre isso, tá? E um líder de exemplo precisa ter pontualidade, isso precisa melhorar. Então, esses pontos negativos, eu sou sanguínea, então eu vou sempre chegar atrás. Não, você pode melhorar. Isso é um ponto fraco que precisa melhorar, tá? O forte colérico é aquela pessoa, assim, que é um líder nato. Por quê? Porque ele está sempre na frente das coisas, ele está sempre na frente porque ele acha que ele é o cara, entendeu? Então, ele gosta de atividades, ele gosta de meta, o colérico, ele trabalha, você dá uma meta para ele atravessa, ele vira um furacão, mas ele entrega a qualquer custo, tá? Por isso que ele é considerado, entre as personalidades, um líder nato. Isso não significa que as outras personalidades não serão. Cada um tem o seu estilo de liderança, tá? Então, o colérico é aquela pessoa que ele se estimula com a diversidade. Então, assim, ele é muito mais impulsivo quando ele vê que existe uma diversidade. Então, assim, é para arrebentar, é para bater essa meta, então, a qualquer custo ele vai. Então, essa pessoa ela cresce muito rápido no negócio, tá? Determinado, é um grande líder, percebe as oportunidades, o colérico não perde oportunidade. Ele viu ali, ele vai para cima mesmo, é uma pessoa de ação, tá? Não expressa seus sentimentos, então ele está sempre na postura da resistência, igual esse cara aí, ó, tá vendo? Ele está sempre como gladiador, eu sou o líder, eu vou vencer essa batalha, e ali ele vai, tá? Então, o colérico, só que ele tem uns pontos negativos, né? É uma pessoa que é intolerante, prepotente, egocentrismo, porque ele acha que ele sabe mais que todo mundo, insensível, por quê? Aí ele liga para o downline, a downline fala assim, eu estou gripado, não dá, eu não estou me sentindo muito bem, ele vai imediatamente dizer assim, escuta, toma um remédio e vamos embora, nós temos uma meta. A gente tem uma meta e a gente precisa bater a qualquer custo. Então, assim, nessa parte ele é insensível. Então, as pessoas coléricas, ela tem que entender o comportamento das outras, em todos os comportamentos. A gente precisa entender como cada um funciona. Isso é o princípio da liderança, é liderar emoções. Diz aqui que tem a ver esse treinamento com emo aí. O que isso vai me dar ponto? Você está se desenvolvendo para um negócio, para um projeto de liderança. Você é um construtor. Se você está aqui na sala, é porque você entendeu que você é um construtor. E você precisa entender como as pessoas funcionam. Não é as pessoas que têm que se adaptar a você. Eu sou colega, a pessoa tem que me aceitar. Não, é você que é o líder, que tem que aprender a lidar com cada um como eles são, como eles funcionam. Você tem que ser flexível. Entende? Isso aí é uma construção e é um treinamento todos os dias. E o colérico, ele é tipo o chefe. Eu estou mandando, você tem que fazer. E esse é que eu quero, a meta é essa, você vai ter que... Não, o líder, ele vai pelos passos, ele dá os seus exemplos, né? Então, isso aí precisa melhorar. A intolerância, a prepotência, egocentrismo, insensível, energético, isso tudo precisa melhorar. Isso são os pontos negativos de um colérico, mas ele é um cara uma mulher que vai atravessar os montes e vai chegar num resultado, tá? O perfeito melancólico, ele é talentoso, perfeccionista e sensível. Amigo, fiel, sabe aquela pessoa que você conta o segredo e ele não conta para ninguém? Por quê? Porque ele é uma pessoa de confiança, tá? Ele não confia em ninguém. Então, se ele se sente honrado que você contou aquele segredo, ele não vai compartilhar.
Ele é analítico, né? Metódico, as coisas têm que ter horários, tem que cumprir. Ele é o oposto do sanguíneo, oposto, tá? Persistente, dedicado, que você pedir para um sanguíneo ou para um perfeito melancólico, ele vai entregar além do que você pediu, de tanta riqueza de detalhes que ele te entrega. Eu coloquei essa foto aqui de gráfico, de planilhas, porque o perfeito melancólico, ele é exatamente isso. Quando você fala com ele, ele já vai montar uma planilha. Olha, Giza, eu já montei aqui a planilha, se eu vender tantos LOC, eu vou ganhar tanto, se eu fizer 6 meses isso, nessa ação aqui, é tudo estratégico, né? O perfeito melancólico, ele adora uma planilha de Excel, ele adora gráficos. Quando você mostra o plano para o perfeito melancólico, ele vai perguntar para 3 a 4 pessoas, ele vai pesquisar a emo de ponta cabeça para que ele possa tomar a decisão, entende? Ele não vai tomar a decisão assim, do nada. Ele vai tomar decisões quando ele já tiver certeza daquilo. Então, você viu que o perfil da pessoa é perfeito melancólico, então você vai falar de estrutura, de segurança, porque é isso que o perfeito melancólico vai te dizer o sim, é a segurança. Então, é uma pessoa que você vai avaliar ela nesse tipo de comportamento. Então, você vai falar assim, olha, os links da empresa é esse, a Amway é uma empresa que tem mais de 60 anos de mercado, é uma empresa de... Ele vai perguntar de faturamento, ele vai te perguntar de estrutura, ele é uma pessoa extremamente analítica, tá? E ele é segurança, então, assim... Quando você fala para o perfeito melancólico que a Amway é vitalício hereditário, que os filhos deles vão ter direito, que a família vai estar amparada na ausência dele, com os mesmos benefícios, ele vai dizer sim. Ele vai dizer sim para você. Por quê? Porque ele vai entender que aquela empresa é idônea e que ele vai trazer segurança. Então, perfeito melancólico, a maneira de se comunicar com ele dentro do nosso negócio é exatamente isso. Não gosta de pressão, tá? Ele não gosta. Se ele tem um líder colérico, ele não vai produzir com pressão, né? Você tem que mostrar para ele por quê. Porque ele tem que fazer aquilo. É sempre por quê. É uma pessoa sensível. Então, às vezes, você nem percebe que você o feriu, né? Porque ela não expressa emoção. É uma pessoa que guarda tudo. Introvertido, é para dentro. Eu guardo para dentro de mim as minhas dores, as minhas emoções, e não vou falar. Estou com raiva de você, eu não vou fazer o que você está falando, e acabou. Ela está olhando para você. Já aconteceu, eu tenho algumas pessoas perfeitas melancólicas, como eu sou muito agitada e falo muito isso e aquilo, então eu tive alguns desafios com o perfeito melancólico. Tudo que eu estou dizendo para vocês aqui são experiências minhas e que esse treinamento me ajudou muito, então é muito importante no seu negócio, tá? Então, o que acontece? Esse tipo de pessoa você não pode... E ela só vai se entregar 100% quando ela se sentir segura. É uma pessoa desconfiada. Vamos lá, os pontos negativos. Olha aqui o olharzinho da mulher do óculos baixo, falou assim, será mesmo? Então, ela é antissocial, ela não gosta. Você vai numa festa, tá lá o colérico comandando, o sanguíneo na roda dos amigos, né? E um quietinho lá no celular, tá o vucu-vucu e a pessoa quietinha, ela não gosta de... Dependendo do barulho, dependendo do movimento, dos tipos de pessoas que estão ali no ambiente, ela se isola, então ela não gosta de se misturar muito. Ela primeiro vai analisar o ambiente, no final da festa que ela vai se soltar. Tem muitas crianças assim, né? Que ela observa, e vai. Agora, a criança sanguínea, ela já chega já passando o olho com quem que eu vou brincar, né? O colérico, quando você pensa que não, a criança já está comandando a brincadeira, ela acabou de chegar e já está na frente da atividade. Então, a gente consegue viver melhor com as pessoas, entendendo a personalidade de cada um e compreendendo que aquilo ali é a maneira de cada um de ser, né? Respeitando as diferenças.
Então, por isso que a gente precisa ter essas informações. Inseguro, egoísta, porque ele vai pensar primeiro nele. Isso é bom para mim? Isso aqui é seguro? A minha família não vai sofrer? Eu estou protegida aqui nesse negócio? E os meus amigos, o que vão pensar de mim? Né? Então, ele é um pouco inseguro e egoísta. Ele só vai compartilhar aquilo que ele tem certeza que é bom, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos falar do fleumático. Eu tenho que correr aqui, porque o Jean tem muito conteúdo para entregar. É uma pessoa calma, pacífica, tranquila, serena, tá? Paciente, gosta das pessoas. Sabe aquele amigo de todos? Aquele cara boa praça, aquela menina que todo mundo quer estar junto? Ela não é brigona, ela não é sanguínea, ela não é perfeita melancólica, mas ela é uma pessoa neutra, que ela é amigo de todos, sabe? É uma pessoa muito disciplinada, gosta de rotina, ela tem a rotina dela, organizada, sempre se prepara para as coisas antecipadamente, não é igual o sanguíneo que faz em cima da hora e o colérico que faz nos gritos, né? Não, e é uma pessoa confiável. Então, o fleumático é uma pessoa centralizada, certo? Não tem muito e nem pouco, é uma pessoa mais centralizada que aquela pessoa equilibrada. Mas ele também tem pontos negativos. Vamos lá. Ele é meio desmotivado, sossegadão, sabe? Então, é uma pessoa que precisa de receber comando, né? É uma pessoa um pouco mais lenta. Mas ele não é uma pessoa top, ele é disciplinado. Mas é muito teimoso, um pouco inseguro, tímido, né? É uma personalidade do fleumático. Veja bem, se eu tenho uma pessoa na minha equipe, ou eu vou mostrar o plano para alguém que é fleumático, que é uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, ele precisa receber comando, entende? Ele precisa de um sanguíneo e um colérico para estar ali cobrando. Agora eu vou explicar para vocês o que é legal. O que o colérico precisa? Da mansidão, da disciplina e do comportamento de sensatez do melancólico, certo? O fleumático, ele para entrar em ação e ter uma velocidade maior, ele precisa se conectar com quem? Com o sanguíneo e o colérico, porque eles têm mais velocidade nas ações. Então, um comportamento se completa com o outro, os opostos se atraem. Você vê muito de casal, né? Um é mais sossegado, o outro é mais agitado. Um tem um comportamento, os opostos se atraem, eles se completam. Que nem eu e o Jean, nós somos muito diferentes em alguns comportamentos. Então, assim, aí a gente se completa, porque ele tem um jeito dele de fazer o negócio, eu tenho o meu jeito, nós juntamos tudo, dá tudo certo. Mas a gente vê que é diferente o nosso comportamento. E isso é na vida real com todo mundo. Então, assim, o que um tem, o outro não tem, a gente se completa como pessoa e vamos aprendendo. Eu vi um áudio uma vez, falava assim, eu não lembro, né? Foi numa convenção aqui no Brasil, foi até uma tradução do inglês, na época das convenções dos anos 90, ele falava assim, você não tem carro? Arruma quem tem carro. Você é tímido? Arruma o sanguíneo, né? Você tem alguns tipos de comportamento que você tem dificuldade assim, então aprende com o outro. Então, a gente precisa respeitar e aprender com o outro. Eu preciso andar com uma pessoa perfeita melancólica porque ela é organizada. Porque eu tenho aquele comportamento que é um pouco atrapalhadinho, né? Então, a gente se completa. Minhas amigas que estão perfeitas melancólicas, elas já me ajudam bastante. Não, Giz, eu sei que você vai se perder um pouco no tempo, então já estou te avisando, já estou te ajudando, vem aqui, vamos ali, e aí dá tudo certo, porque a gente se respeita, se conhece, se ama e um ajuda o outro, tá bom? Então, vamos lá.
Então, o fleumático, ele precisa receber comando. É aquela pessoa que você fala assim, e aí, e amanhã, o que nós vamos fazer para o negócio da Emo? Eu estou aqui pensando. Falar, então, vamos lá naquele seu amigo que você falou que tem uma loja de carro. Você não falou para mim que você tem Você vai na lista da pessoa, que ela já falou com você, porque ele é um fleumático, ele precisa receber comandos para ele chegar em ações, tá? Então, gente, pode anotar as perguntas. Pode anotar as perguntas. Então, vamos lá. Todos têm chance de ser grandes diamantes. Então, todos têm chance de ser grandes líderes. Mas eu sou assim, eu nunca vou ser líder porque eu não sou colérica. Não existe isso. A gente tem um áudio que foi até o Genivaldo que compartilhou na época, já deve ter uns 4 anos que ele me compartilhou isso, que eu fui para Campinas, ele me deu um link do YouTube de uma pastora que ela falava do comportamento de cada líder espiritual, Moisés, Paulo, Pedro e Abraão. E aí o comportamento desses líderes, e cada um tinha uma personalidade, um era sanguíneo, o outro era colérico, o outro era perfeito melancólico e o outro era sanguíneo, tá? Então, veja bem, cada um tem o seu jeito de liderança, mas a gente tem que respeitar cada um. Às vezes o seu líder é um perfeito melancólico. A gente vê nas nossas diamantes, a Jeana é perfeita melancólica, a Ivana é colérica e sanguínea, porque no teste que você faz de personalidade, você pode ter uma porcentagem de cada um. Olha, eu sou um pouco colérica, eu sou um pouco sanguínea. Existe a porcentagem. Entendeu? Então, no teste que você faz, ele vai falar o grau, né? E eu e o Jean fizemos um teste que é de plano de carreira como liderança, HTMI. A gente tem um link, depois se alguém tiver interesse de fazer esse teste, é um teste pago, mas ele sai um mega relatório. Quem quiser, a gente tem com desconto, tá? E pode passar para vocês esse link, esse teste, que é mais profissional mesmo, é uma pessoa do perfil que você vai preencher 40 minutos de perguntas, né? São quantas perguntas? Acho que é 92. 92 perguntas que você vai responder de comportamento seu pessoal, e ele vai te dar todo um relatório com estratégias desses pontos fortes e fracos. Quem tiver interesse, depois procura nós, tá? Semana passada, a gente deu um treinamento e o Felipe participou de algumas falas no nosso treinamento e sugeriu que dentro do conteúdo que eu havia dito, está dentro desse livro, Como Convencer Alguém em 90 Segundos, né? E aí ele sugeriu que a gente fizesse um resumo aí na próximo treinamento, que batia muito com o que o Jean também vai falar. Então, em poucos minutos, eu vou falar alguns insights que eu tive. É um audiobook de 5 horas, mais ou menos, tá? Dá para ouvir, se você ouvir cada dia 1 hora. O livro é bem pequeno. A Ju me ligou e falou assim, olha, eu já ouvi o audiobook, fiquei apaixonada, já comprei o livro, já recebi, já li tudo e estou encantada com o conteúdo. Então, a Ju me deu um feedback. Eu não sei se alguém daqui da sala que estava no outro treinamento chegou a ler e ouvir. Se quiser dar um depoimento do que você aprendeu, a gente dá uns minutos para você. Então, assim, eu escrevi aqui, ó, acho que umas 4 páginas aqui, ó, tudo sobre 3, 4, tudo sobre o livro. Esse aqui é o meu caderno de estudo, de seminário, e tudo, áudio, eu escrevo tudo. E aqui, eu não vou falar tudo, mas o que eu achei muito interessante, que há estudos que confirmam que alguns pesquisadores, que ele deu 8 passos de postura para a primeira abordagem. Ele fala que os 2 primeiros segundos que você conversa com a pessoa, você tem a oportunidade de fechar a sua venda e a pessoa se conectar com você.
Então, os outros 88 segundos é a escolha que ela fez, é te ouvir ou não. E você vai aprender a fazer a leitura, se ela está conectada com você ou não, e o que você deve fazer. Ele deu algumas dicas, né? Você fazer um teste de alguns dias, de você olhar no olho das pessoas e descobrir a cor dos olhos dela. Se é castanho claro, se é escuro, como que é o olho, para você aprender, ter a prática de olhar no olho, porque isso é a primeira conexão. É olhar no olho, é o sorriso na boca, né? Sorrir sempre muito, porque isso traz a grande conexão. Sorrir, olhar no olho e fazer uma comunicação aberta. Gente, vale muito a pena ler esse livro, muito mesmo. Então, o tom de voz é muito importante. A educação, você me permite, você me dá licença, você... Gente, presta atenção nos vendedores profissionais que se comuniquem com você no ato de uma compra. Agora o pessoal está tudo online, mas quando você entra na Casa Bahia ou numa loja que é mais, assim, com licença, por favor, obrigada, dá licença, isso e aquilo, você acha um exagero, mas não é, ele está conectando você com ele, tá? Então, ele fala que é para você virar o coração na direção da pessoa. A posição que você vira para ela, você conecta o seu coração nela, que é virar o jeito certo. Palavras sempre de otimismo, tudo ótimo. Mesmo que a pessoa te fale algo negativo, você fala ótimo. Ah, eu não quero. Ótimo, não tem problema. Não pode falar o não, não pode falar nada negativo. Então, fala assim, ótimo, para você é melhor assim, palavras positivas, tá? Nunca negativa. Um semblante suave, se a pessoa for uma pessoa auditiva, o som da sua voz precisa ser harmonioso, senão ela desiste de te ouvir. Uma pessoa que é muito auditiva, ela não consegue ouvir um som ruim. Ela desiste no meio do caminho. Se tiver ruídos, ela é muito auditiva, então o grau de compreensão dela vira uma confusão, então precisa melhorar a comunicação. Se ela fala baixo, você vai falar baixo. Se ela fala alto, você vai falar alto. Então, assim, isso é uma conexão, tá? O Jean vai falar mais sobre isso. Vestimentas de acordo. Os 2 primeiros segundos é a sua roupa, é a maneira que você chega, é o olhar no olho, é o sorriso na boca que vai fechar a sua venda, o seu negócio. Presta muita atenção com a roupa que você se apresenta, presta muita atenção se você está olhando no olho das pessoas, presta muita atenção se você está se comportando da maneira correta da conexão. Se você perceber que a pessoa cruzou o braço e está te ouvindo, você tem que fazer de tudo para ela soltar os braços, porque ela está fechada, é uma comunicação fechada. Comunicação aberta, a pessoa está com os braços soltos, ela está olhando no seu olho, ela não desvia o olhar, ela não olha para baixo, ela está conectada com você. Isso é muito importante, e o livro fala muito sobre isso, tá? Então, tem muita coisa no livro, não dá para falar tudo. Eu espero ter contribuído com vocês hoje, com essa informação, me ajudou muito. A Ivana deu esse treinamento de personalidade na convenção. Então, se uma convenção, uma diamante, se propõe a falar de comportamento e personalidade, você imagina o quanto que isso é importante para o seu negócio. O quanto que isso conecta. A Ivana deu um mega treinamento na nossa última convenção, falando de comportamento. Então, diz, isso vai virar ponto? Vai, porque se você conectar com a pessoa, ela vai fazer o que você pedir. Quantas vezes a gente comprou coisas que não queria, mas porque o vendedor era top, porque ele te conectou, porque ele falou. Gente, não tem jeito. Isso são técnicas que todos os grandes mentores usam, os profissionais de marketing multinível usam, os maiores vendedores, e isso você tem acesso, tá? Então, tenha habilidade profissional para se comunicar com as pessoas. E agora eu vou deixar vocês com o meu diamante, Jean Carlos, que vai ensinar as técnicas de rapport para vocês. Ele vai colocar aqui a tela, né, amor? Tá falando, Já estava? Ah, tá.
Então, vamos lá. Sentar aí. Ah, você vai... Eu achei que você ia colocar a cadeira aqui. Então, vai lá. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Pode. O carregador. Como que vocês estão? Agora eu vou dar uma passada rápida aqui em Rapport, para não tomar muito tempo de vocês. Você viu que a Gisaí deu uma explicação bem detalhada, né, sobre as personalidades. Certo, gente? E aí, vocês estão animados ainda? Cadê o povo? Aí. Isso aí. Tem gente aí? Cadê vocês? Fala oi. Fala boa noite para mim. Ai, ai. Vamos lá, então. Vamos falar sobre rapport. Deixa eu ver se tem alguém aqui online. Escreve boa noite aí para mim. Estamos aqui com o pessoal. Ó, apareceu a Miriam. Boa noite. Quem mais? Quem mais? Iriete. Isso aí. Vamos lá. Vamos ver se esse povo tá com a câmera desligada. Vamos ver se está aqui comigo, gente. Vamos lá. Eu sou meio carente de vocês responderem. Aí, Felipe. Vamos lá. Para não tomar tempo de vocês, vamos dar prosseguimento aqui. Boa noite, Felipe, também. Então, olha só. Essas técnicas que eu vou passar para vocês, vai ter um pouco de gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? É como se fosse um gatilho de disparo de arma mesmo, sabe? Quando você dispara um revólver, ele dá aquele disparo, né? Ele ativa aquele gatilho, né? Isso aí, Brian, boa noite. Alguém levantou a mão aqui, é o Brian. Será que é para fazer uma pergunta ou só para dizer que está aí? Se quiser fazer pergunta, chama aí. Então, o gatilho mental, ele é um disparo que dá na mente do comprador. Ele é disparado pelo vendedor. Não é nada nocivo, nem é nada negativo. É apenas uma conexão que é ativada na cabeça do comprador para que ele acabe com as dúvidas, com os medos que ele tem em relação ao produto que você tem. Então, esses gatilhos mentais, eles são benéficos tanto para quem está vendendo, quanto para quem está comprando, porque vai dar clareza para a pessoa que está comprando, para ela não ter dúvida do produto que ela está comprando, para ela não ter dúvida daquilo que ela está ouvindo, tá? Então, a gente usa a técnica de gatilhos mentais e rapport para isso, tá? A Giza falou um pouco de rapport que tem no livro, mas eu vou dar uma angariada aqui em alguns aspectos de rapport e também de gatilho mental. Tudo bem? Então, vamos lá. O que você precisa entender para que você tenha um sucesso nisso daí? É você criar uma linguagem corporal, que é aquela não verbal, tá? Para que esse rapport faça como se fosse um cérebro espelho. A pessoa, quando você faz as técnicas de rapport com ela, por mais que seja muito recente, né? O tempo que você conheceu ela, ou a primeira vez que você encontra ela, você espelha o cérebro dela no seu. Sabe aquelas pessoas que você conversa pela primeira vez e, de repente, quando ela vai embora, você fala assim, caramba, parece que eu conheci essa pessoa há milhares de anos, né? Numa linguagem mais pejorativa, mais exagerada. Mas não é. É que sem você perceber, houve ali um rapport, entende? Sem perceber. Na venda, quando você for fazer uma abordagem para vender, ou apresentar um plano, ou querer conversar com uma pessoa, o que é legal você fazer em rapport? A gente tem essa técnica aí chamada de eyebrow flash. O que é eyebrow? É sobrancelha. Então, flash é um flash de sobrancelha.
Agora, como que a gente faz um eyebrow flash? Ah, essa palavra é meio complicada, não vou saber falar. Não importa. O ideal aqui não é aula de inglês. É apenas você aprender a fazer o eyebrow flash, que é o flash da sobrancelha, para ficar simples para vocês. Então, o que acontece quando você faz isso? Logo quando você for se aproximar de uma pessoa para vender ou para abordar, seja qualquer assunto, ou até mesmo você fazer uma abordagem para apresentar o plano para um dar online seu ou para você, né? Que você vai apresentar para a pessoa, você, antes de falar qualquer coisa, você dá uma levantada na sobrancelha, assim, ó, bem rapidinho, tá? Não é fazer assim, nem toda hora, mas é você fazer uma levantada assim rápida na sobrancelha. O que isso quer dizer? Foi feito um estudo científico que, desde os primatas, dos homens lá das cavernas, quando eles sentem, né, esse contato com esse eyebrow flash, com esse flash da sobrancelha, ele entende que a outra pessoa não está vindo com nada para agredir, não está vindo para tomar nada do que era deles, tá? E aí passava segurança para a pessoa que era submetida ao eyebrow flash, tá? Olha lá, ó. Ô, Genival, fazer uma cara de silicato. Deve ser isso aí. Não sei o que... Então, o que acontece? Quando você, por exemplo, quando você encontra um amigo, opa, tudo bem? Você entendeu? Opa, tudo bem? Isso acontece muito quando tem aquelas pessoas que estão lá na Paulista, na Avenida Paulista, em São Paulo, quando eles querem hipnotizar as pessoas que estão passando ali na rua para fazer uma brincadeira e gravar vídeo para o YouTube. Ele sempre olha para uma pessoa que está passando e fala assim, opa, tudo bem? Posso fazer uma brincadeira com você aqui? Ele fez isso antes. Aí a pessoa olhando para ele já desarma. Então, quando você entrar num comércio, quando você for entrar em alguma casa para você vender o produto, você fala, opa, tudo bem? Como é que vocês estão? Né? Ou a pessoa que está lá no comércio, opa, tudo bem? Como é que você está? Olá, tudo bem? Tudo bem? Esse eyebrow flash, na cabeça da pessoa, ela desarma na hora. E isso vai criar dentro da cabeça dela o seguinte, ela vai entender que você é alguém que está ali não para tirar nada dela, não para agredir ela, não para fazer nada, tá? Então, os cientistas fizeram uma vasta pesquisa sobre isso, porque quando alguém descobriu essa técnica, aí a ciência já vai pesquisar, né? Porque aí você sabe como são cientistas, né? Eles gostam de ficar pesquisando para geralmente ter um respaldo, se é ou se não é, se é verdadeiro ou falso. Então, eles descobriram que isso é real. Quando você for abordar algum comércio para você vender ou querer falar do plano para alguém, está andando na rua, seu coração ferve para falar do teu negócio para alguém, você faz assim, ó, opa, tudo bem? Ou quando alguém for te apresentar, né, alguém da tua equipe for te apresentar para outra pessoa e você for lá mostrar um plano de negócios ou algum produto, você falar para a pessoa, olá, tudo bem? Como que você está? Mas antes você dá uma levantada da sobrancelha bem rapidinho assim, ó. Prazer, tudo bem? Como é que você está? Agora, só que uma outra coisa que cria rapport e desarma também a pessoa para que ela ouça tudo que você tem e não duvide do que você fala, é sempre o sorriso nos lábios. Eu queria que vocês escrevessem aqui no chat. Hoje eu quero que vocês escrevam no chat, por favor. Assim, ó. Eu quero que você escreva uma frase assim, ó. Sorria e fature. Escreve aí para mim no chat, que eu quero ver vocês escreverem. Sorria e fature. Por quê? Porque quando você sorri no rapport, na técnica de venda, ou no nosso caso, de mostrar um plano de negócios, o sorriso, ele faz com que a pessoa sinta a alegria. Eu não sei se vocês já viram um vídeo que rodou muito no WhatsApp em 2019, de um cara que entrou no metrô e ele começou a sorrir sozinho no trem. Sozinho. Olha lá, parabéns, Eliette.
Obrigado. Quem mais vai escrever aí? Sorri e fature. Escreve aí, Genivaldo. Escreve aí, Brian. Sorria e fature. Então, aquele vídeo, o que aconteceu? Ele quis mostrar que quando você sorri, você faz com que a pessoa que está do lado seja contagiada com esse sorriso. Então, isso é algo que alegra a alma do outro que está perto de você. Entendeu? Então, quando você faz esse tipo de eyebrow flash e sorri, opa, tudo bem? A pessoa já desarma, ela já quer ouvir tudo que você tem para falar. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Cadê? Ninguém escreveu não, sorri, fature? Pelo amor de Deus. Aê! Sorrir e faturar, isso aí, Genivaldo. Então, quando você faz o eyebrow flash, que é o flash da sobrancelha, assim, de subir rapidinho. Opa, tudo bem? A pessoa já desarma, entendeu? E você não precisa ficar preocupado em fazer esse eyebrow flash, essa flash da sobrancelha, assim, tão forçado. Não precisa ser forçado, tá? É assim, ó rapidinho, tá? Um sorriso nos lábios, né? Aí, Brian, isso aí. Então, vamos lá. Lembre-se da linguagem verbal ao criar rapport com seu cliente. Antes de mais nada, são palavras mágicas que você pode usar, porque é linguagem verbal, que ao entrar numa casa, algum lugar, num estabelecimento, para vender um produto ou mostrar o plano, se você, antes de mostrar as coisas que você tem para mostrar, e usar essa frase, antes de mais nada, o que isso quer dizer para a pessoa que nunca te viu? Você está dizendo para ela assim, ó, antes de eu te mostrar alguma coisa, aí você tira do contexto de que você quer vender alguma coisa. Você vai falar algo que, para ela, vai ser muito rico e não tem nada a ver com a venda que você quer vender ou do plano que você quer mostrar. Quando você fala assim, ó, antes de mais nada, eu queria te dizer que as pessoas que utilizam nossos produtos, 99% são satisfeitas. E aquele 1% que não é satisfeito são pessoas que não manuseiam bem. Antes de mais nada, eu quero dizer para você o seguinte, eu estou aqui para te mostrar algo que mudou a minha vida, a vida da minha família. E, sinceramente, eu estou muito feliz. Antes de mais nada, eu quero te dizer, tarará, antes de mais nada. Por quê? Porque quando você fala a palavra antes de mais nada, o cara está dizendo assim, eu vou dar atenção mais nisso aqui. E aí você começou a conectar a pessoa com você ali, sem ela perceber que ela está conectada com você, que ela está apta a te ouvir. Por quê? Porque antes de você falar alguma coisa e oferecer para ela, você quis falar algo que é fora do contexto, do que você quer falar naquele encontro. Então ela vai falar, bom, agora eu vou dar uma atenção para isso. Tudo bem? Então, quando você for mostrar algo para alguém, ó, antes de mais nada, eu queria te falar algo muito importante. Tá? Eu tenho aqui esse trabalho e o meu plano é salvar o planeta da poluição. Nossa, entende? Antes de mais nada, e você pode usar como autoridade também que os clientes que você tem, as pessoas que trabalham na sua equipe, elas são aptas porque você ajuda elas a serem aptas, entende? Agora, quando você quiser usar também no meio da apresentação, eu me pergunto se, quando você faz isso, você, ao invés de falar assim, eu queria que você pensasse algo assim, a pessoa não te conhece, você está inconscientemente falando para ela, dando uma ordem para ela, eu queria que você pensasse sobre isso. Não, você faz uma reflexão para você, e aí você, quando está fazendo a sua reflexão, eu me pergunto se automaticamente a pessoa vai entrar no seu, me pergunto se, ela automaticamente vai ser levada a pensar junto com você, ou seja, você vai conduzir ela a pensar o que você quer que ela pense, porque você está falando assim, eu me pergunto se eu conseguir, olha só que frase legal, eu me pergunto se eu conseguir fazer com que as famílias do Brasil transformem seus lares em lares ecologicamente corretos, nós vamos ajudar muito o meio ambiente. Nós vamos ajudar muito a natureza. Então, eu fico me perguntando, será que eu posso conseguir isso em 10 anos? Eu me pergunto
se seria legal um mundo sem poluição, eu me pergunto se seria legal um mundo onde as pessoas têm oportunidade de ter um negócio próprio, eu me pergunto se, e a pessoa ela entra no seu raciocínio, porque ela tá, o que que ele vai ficar pensando, o que que ele está se perguntando, né? E a pessoa vai e automaticamente você leva ela para o teu assunto, ok? Isso é tudo estudo científico, tá? De pessoas que estudaram sobre vendas e a mente das pessoas, como que elas compram, beleza? Outra coisa é você usar a letra E ao invés da palavra mas, porque o mas é negativo. Por mais que seja algo que você concorda com a pessoa e ela falar assim, ó, o que eu acho que é tal, tal, tal coisa, o produto é caro ou alguma coisa assim. Você não tem que falar assim, olha, você pode até ter razão, mas seja esse mas, ele tem uma conotação negativa. Entende? Por exemplo, quando você fala assim, olha, você fez uma grande apresentação, mas a pessoa esquece tudo que você falou antes do mas, porque ela vai prestar atenção no que você vai falar. Mas, e aí é igual você falar assim, ó, não pense num carro azul, um Fusca azul. Não pense numa batata doce, não pense numa maçã. A pessoa vai pensar na maçã. Por quê? Porque é uma condicional no cérebro da pessoa que você está dando. Entendeu? Então, você não deve usar esse mas. Você pode usar a letra E. Por exemplo, olha, eu acho isso, 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 e acho também isso, isso e isso. Se a pessoa falar assim, olha, o produto é caro, você fala, não, mas é o seguinte, já errou. Você fala, olha, o que eu tenho para te dizer é isso, 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 e há pessoas que pensam mesmo porque não tiveram contato com o cálculo que eu vou fazer para você dos produtos, o quanto você vai economizar. Nunca use a palavra mais. Até quando você estiver com sua equipe, você for dar feedback, você for dar conselho para sua equipe, não use o mas, nunca. Ah, a pessoa ela se deu bem numa apresentação que você está acompanhando. E você fala, ó, foi muito legal, mas precisa melhorar isso. Nunca faça isso. O que você tem que usar é a palavra e. Você fala assim, ó, a apresentação foi bacana e eu acrescentaria isso, 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 eu falaria isso, isso a mais para dar uma fortalecida na sua abordagem, entende? Então, com o cliente é a mesma coisa, tá? Não pode usar o mas, usar a letra E, ok? Beleza. Chegou atrasado em alguma apresentação, numa casa que você está indo de um lado da cidade para outro, ou você está indo encontrar um cliente e você não chega no horário, você nunca pede desculpas, porque quando você pede desculpas, o que que acontece? Na cabeça da pessoa, você fez uma grande cagada e está se desculpando com ela porque você fez uma grande burrada e deixou ela esperando. O que que você tem que dizer? Obrigado. Você tem que agradecer porque você está jogando para a pessoa que ela te esperou porque ela é uma pessoa super legal. Então, chegou atrasado. Olha, muito obrigado por você esperar aqui. Vamos então dar início à nossa reunião aqui, tal, 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 ou quando tiver salas abertas, que um dia você for dar apresentação de plano, tiver um pouco de atraso, falar, olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado por vocês esperarem, vamos dar início à nossa reunião para a gente ganhar tempo, etc e tal, beleza? Nunca peça desculpa quando estiver atrasado, apenas agradeça. Evite a palavra não quando perguntado, mesmo que você esteja concordando com a pessoa. Entende? A pessoa fala assim, é verdade que esse seu produto, ele é abrasivo? Você vai falar assim, olha, o meu produto não é abrasivo. Então, você usou a palavra olha antes. Não, não, não é abrasivo. Então, não é uma coisa que você jogou negativo na mente da pessoa. Então, quando você for argumentar algo contrário, não usa muito a palavra não. Evita, tá? Você pode acrescentar já a frase, né? Meu produto, ele é biodegradável, não tem abrasivo, etc e tal. Ok? Outra coisa é você dizer para a pessoa algo como, por exemplo, olha, não se sinta obrigado a acreditar tudo que eu estou te falando agora, e você, no caso de uma apresentação de plano, você não precisa decidir agora, tá? Porque a pessoa não se sente pressionada. Porém, quando você fizer isso, apenas fale isso quando você vê que realmente não saiu venda, não saiu nada, não de cara.
entende? Isso aí é só quando você vê que realmente não saiu nada. Então, você fala assim, ó, eu não quero que você se sinta obrigado a fazer o que eu quero, o que eu estou falando, tá? E aí você pode usar as mesmas técnicas que foram, eu me fico me perguntando se não seria legal você ter esse benefício, a desenvolver esse negócio, ter esses produtos na sua casa, entende? Então, tudo isso é de grande valia você falar para as pessoas, tá? Agora, uma das coisas que eu acho muito legal quando eu estou vendendo para comércios é assim, eu apresento o produto e falo para as pessoas, você quer um multiuso ou dois? Você quer pagar no cartão ou quer fazer um Pix? E aí você não dá a opção da pessoa fugir de você. Ela vai, putz, e agora? Você passa aqui depois, então, você sempre dá uma quebrada nisso tudo. Por mais que ela não vai comprar naquela hora, ela não vai te dizer, não, não quero. Ela pelo menos vai falar assim, você passa aqui depois que eu dou uma olhada. Ou seja, ela te abriu uma oportunidade de você voltar lá, entende? Então, dê sempre duas opções que ela caia no mesmo ambiente, tá? De negociação. Por exemplo, quando você quiser sair para algum lugar e a pessoa que está do seu lado não quer ir para tal lugar, você dá duas opções desses lugares que você quer ir. Então, isso faz com que a pessoa tome uma decisão de alguma coisa, tá? Do que você quer que ela faça, ok? Bom, o rapport com o cliente, ele tem que ser o seguinte, você não pode deixar com que ele pense que você sabe de tudo, que ele está totalmente equivocado. O que você tem que ser é um instrumento de informação, não de discussão e nem de super informativo. Você é apenas um instrumento de informação, ok? Estimule ele a pensar, estimule ele a imaginar. Eu sempre falo para as pessoas assim, sabe aquele corredor de limpeza do supermercado? Você elimina ele. A pessoa já está estimulando ela a entrar num corredor mentalmente do supermercado e falar, pô, não vou comprar nada disso daqui, entende? Deixa o ego de lado e prioriza o seu cliente, porque a necessidade é dele. Você está ali para resolver uma necessidade dele ou do prospecto que você quer mostrar o plano. Você tem que entender a necessidade dele. Por que que ele tem que comprar esse produto de você? Por que que ele tem que assinar um contrato com o seu negócio? Por que que ele tem que entrar no seu negócio? Você tem que entender o porquê disso, porque é a necessidade dele que vai fazer ele tomar uma decisão. Estimule seu cliente, permita que ele fale tudo o que deseja, tá? Então você faz perguntas. Quem faz pergunta ganha muito. Eu sempre falo em alguns treinamentos de abordagem que quem faz pergunta está com o poder, tá? Então, faça perguntas para você descobrir o que realmente ele precisa, tá? Exemplo, o que mais te incomoda aqui na sua casa com produto de limpeza? O que mais você desejaria na sua loja, no seu comércio, em relação a produto de limpeza? Estimule ele a pensar para descobrir qual é a necessidade dele, tá? E isso vai deixar uma conversa muito mais segura, mais sólida, e vai criar um vínculo com você enquanto vendedor. Por quê? Ou como quem vai apresentar o plano. Por quê? Porque você está mostrando para ele que você está preocupado com o problema dele. Você não está preocupado em escoar produto para cima dele e empurrar produto. Você está querendo saber o que ele precisa e você está ali para ajudá-lo, tá? Oferecer benefícios a seus clientes. Por exemplo, às vezes, quando o cliente faz uma compra muito grande, o pessoal que vende catálogo, às vezes, eles fazem muito isso. Eles dão brindes, tá? Então, se você tiver alguma coisa que você possa dar de benefício para ele, né? Então, acho que vale a pena, se for uma compra muito grande, tá? Deixa eu ver aqui. Cria um laço. A câmera saiu aqui. Peraí, gente. Voltou. Crie um laço e demonstre empatia. Coloque-se no lugar dele. Por exemplo, ele fala assim, olha, puxa, a vida, aquele canto ali eu não limpo por nada. Você fala, puxa, eu já me senti assim. Eu sei exatamente o que você sente. Eu penso exatamente igual a você. Eu não sei se eu entro nesse negócio. Olha, eu também pensava assim, eu também pensava isso. Eu pensava isso, isso e isso. Mas com um programa educativo eu descobri que não era nada disso que eu pensava, etc e tal. Ok? Por quê?
porque você vai colocar a empatia na frente e aí você vai atrair a pessoa para fazer um cérebro espelho e ela achar que realmente você se preocupa com ela. Porque, na verdade, nós nos preocupamos com a saúde das pessoas e com a parte financeira que o mundo está passando hoje, ok? Então, é isso que você precisa demonstrar para o seu cliente, para ele ter confiança em você. Gatilhos mentais que você pode usar, já está finalizando, que é reciprocidade e personalidade. Como que é o reciprocidade? É você fazer algo na apresentação tão forte que a pessoa ela fala assim: "Cara, essa pessoa me trouxe muita informação boa que eu não tinha". O que eu acho legal para você que vende o kit casa? Procure as químicas que tem num Veja, ou num sabão em pó tradicional, ou em qualquer produto de limpeza. Quais são as químicas que tem ali? E em que pode desencadear o uso contínuo daquelas químicas? Leve informação. Isso vai fazer com que a pessoa sinta reciprocidade, ou seja, ela vai falar assim: cara, essa pessoa trouxe tanta informação boa para mim que eu tenho que beneficiá-la de alguma coisa. Eu tenho que retribuir isso para ela, porque ela veio e trouxe muita coisa boa, entende? Você não pode se limitar apenas na informação do seu produto. Você tem que levar uma enxurrada de informações para que a pessoa veja que realmente você tem ali, né, respaldo para o que você está falando, entendeu? Exclusividade, você tem que falar para a pessoa que o produto é exclusivo, não é em qualquer lugar que ela vai achar aquele produto, não é um plano de negócios igual às outras empresas que estão pelo mundo, é um plano de negócio exclusivo de acordo com a necessidade de cada país. Então, quando você mostra para a pessoa que ela é exclusiva, ela se sente num ambiente pertencente a um grupo seleto de pessoas exclusivas, seja cliente, seja pessoas que você vai trazer para o seu negócio. Autoridade com dados. Olha, você sabia que 90% das pessoas que usam esse tipo de produto no supermercado tem algum tipo de alergia? Eu não estou falando 90%, mas não é o que eu estou falando, tá? É só para vocês pesquisarem. Pode ser 43%, pode ser 12%, 1%, 10%, mas leve dados para as pessoas. Isso cria uma autoridade. Quando a pessoa perguntar algo para você ter na ponta da língua, não ficar limitado apenas no produto que você tem e limitado apenas no negócio que você tem. Você tem que falar que, olha, segundo o Robert Kiyosaki, ele viu na Bolsa de Valores lá de Nova York que 300 novos tipos de negócios vão surgir e 300 negócios vão sumir. Leve autoridade para as pessoas para elas entenderem que você é uma pessoa de negócios, tanto de produtos, uma pessoa de negócios com produtos, tanto quanto o negócio que você tem. Afinidade, semelhança, elogios e mesmo objetivo. Todos nós, seres humanos, queremos economia. Todos nós, seres humanos, entendemos e aceitamos a ideia de salvar o planeta da poluição. Faça elogios à pessoa. Agora, o que é legal no rapport você fazer? Que é a linguagem não verbal também. Por exemplo, se a pessoa tem mania de coçar muito o queixo, sem ela perceber, você conversa com ela e coça o queixo. Se ela tem mania de arrumar a sobrancelha, você conversa com ela e arruma a sobrancelha do mesmo lado. Se ela gosta de um tipo de gíria, né? Tipo, meu, não sei o que lá, meu, entra e usa sempre algo que ela sempre fala. Se ela falar assim, isso aí não é de Deus, não, isso aí não é de Deus, não. Aí você vai usando as coisas que ela fala, porque vai fazendo o cérebro de neurônio espelho, e aí ela vai, é aquela conversa que eu disse no começo, aquelas pessoas que a gente conversa, e quando ela vai embora, você fala assim, caramba, parece que eu conheço a pessoa há 10 mil anos, que cara legal, que menino legal, tá? Vou dar um exemplo aqui do pessoal da nossa igreja, né? Tem um pessoal que gosta muito de fazer visitas. Então, quando a gente vai num culto longe, que a gente não conhece ninguém de lá, e de repente na porta da igreja, as pessoas começam a falar
de tal visita, de que a visita foi assim, aqueles que gostam de visita, na hora já conecta e faz amizade ali, já pega o WhatsApp e já marca uma junto, entende? Ou eu gosto de congregar na igreja do bairro tal, e aí a pessoa foi também, mas você acabou de conhecer ela e falou, nossa, aquele dia foi maravilhoso, nossa, também já fui lá, é muito bacana, ou o filme que vocês gostam, ou o seriado que vocês gostam. Não é legal quando a gente tem pessoas que pensam igual, então você tenta ali fazer esse tipo de semelhança. Então, é o jeito que a pessoa fala. Se é uma pessoa que ela põe a mão no bolso, você conversa, 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 depois você põe a mão no bolso. Você tenta fazer o neurônio espelho com ela, que é o que ela está fazendo. Isso é rapport. Se ela cruza os braços, você disfarçadamente, depois de 20 segundos, cruza os braços e fala com ela. Entendeu? Se ela falar assim, aquilo lá é coisa do capiroto, aquilo lá é coisa do capiroto, um exemplo. Ela fala muito isso, você já... Opa, ela gosta de falar desse jeito. Se ela, a Giza estava falando aqui, se ela falar alto, você fala alto, se ela falar baixo, você fala baixo, então você faz neurônio espelho. Procure saber quais são os objetivos dela na vida. E aí você pode falar, putz, por exemplo, ela pode ter assim, eu quero ter liberdade, casa própria, carro bonito e uma mansão. Aí sua mente pode ter uma dessas coisas e você pegar uma coisa que tem em comum e você falar, olha, eu também queria ter uma casa própria. Inclusive, na minha casa própria, eu queria que tivesse uma maçaneta assim, uma porta assim. E a sua, como seria? Então, você vai fazendo o neurônio espelho ali com a pessoa, entende? E essas são as nossas redes sociais, tá? Que você pode nos seguir lá no Instagram, que a gente está planejando fazer aí, a partir do mês que vem, novas postagens com várias dicas de negócios e também fazer lives para que as pessoas voltem a conectar-se com o mundo digital, porque eu já fiz um treinamento esses dias para o Diamante do Rio de Janeiro, que é o Wellington e a Simone, foi domingo agora, eu e a Giza, nós fizemos um treinamento para eles, deu uma mentoria para o grupo deles, e a gente falou muito de apresentar o LOC aqui, ó, pela câmera. Você liga a câmera do seu celular, suja sua mão de graxa e apresenta para 10 pessoas uma reunião como essa do Zoom de 20 minutos, que o Zoom gratuito você pode usar 40 minutos com mais de 3 pessoas. Se for só você e a pessoa, você pode ficar quantas horas você quiser. Então, é isso que você precisa se adaptar. Você não precisa se prender e perder rendimento, né? Então, pessoal, essa foi a apresentação de hoje, tá? E eu queria ver de vocês aí, quem que tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre alguma tela aqui, para a gente poder falar para vocês e tirar alguma dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar aí que a gente sana ela aqui, tá? Em questão dessa apresentação ou da apresentação anterior, que foi a apresentação da Giza. Vamos lá, vamos ver aí. Quem tiver confortável aí e tiver afim, abre a câmera aí para a gente tirar uma foto aqui dessa galera. O que vocês acham aí? Eliette, Brian, Miriam, Juraci, Genivaldo, Felipe. Vocês estão com vergonha de abrir a câmera aí, gente? Quem está com coragem aí? Ixi, tá todo mundo com medo. Ó. Cadê? Você tem o PDF dessas técnicas de rapport? Posso conseguir para você. Posso conseguir, tá? Inclusive, o livro que a Giza deu aqui, que é Como Convencer uma Pessoa em 90 Segundos, tem muito de rapport, tá? Mas eu consigo sim, Brian. Consigo sim. E aí, ninguém vai abrir a câmera não para tirar uma foto aí? Ixi, o povo tá tudo com medo. Ô, Genivaldo, o que é silicato? É suricato, não? O que é esse... esse Genivaldo pronto. Tem alguma coisa aí que vocês queiram falar? Alguém tem alguma dúvida? Tá tudo certo? Escrevam aí no chat se está tudo bem, se alguém tem alguma dúvida aí, para a gente sanar. Sim ou não, pessoal? Pessoal? Ô, pessoal? Tem alguma dúvida aí, gente? Tá tudo bem? Ninguém tem nenhuma dúvida? Olha o Jênis aí, ó. O Jênis tá na ativa. Aí, capitão da ativa. Fala, Jênis. E aí, Jean? Beleza? Beleza. Ô, Jean,
É o... Deixa eu ver a luz aqui, essa aqui tá muito ruim. Acende aí, É acende aquele aí. bicho do... Acho que é suricato mesmo, é do Puma e Timão lá, que tem uma carinha assim, ó. Ah, é. Então, tipo assim, quando... Peraí, deixa eu acender a luz aqui. Aí. É... Ó, outra, essa aqui é muito forte. Quando... quando... Quando faz aquela cara assim, ó. É. Então, assim que não pode segurar, senão a pessoa vai falar, nossa, a pessoa cheirou alguma Não, coisa não é no brincadeira, cabelo. tipo assim, você fala, oi, tudo bem? É, você fala, dá Não, aquele, é uma coisa assim, ó. Oi, tudo oi, tudo bem? bem? É falar assim, é sorriso na voz. Também, É também. o sorriso na voz. Esse eyebrow flash, que é o flash da sobrancelha, ele tem que ser muito rápido, entendeu? É rápido. Oi, tudo bem? E você pode ver, quem usa muito isso daí, a Giovana usa muito isso, né? Verdade. Ela usa muito, oi, tudo bem? Isso é que ela fala muito espontâneo. E o tom de voz, ele tem 80% de valia na conversa. 80% de valia. Então, você tem que Verdade. saber muito do tom de voz. Não ser oprimido, com medo, ser confiante, voz confiante, né? Verdade. É. Essa técnica do flash da sobrancelha, eu fiz ela, deu muito certo. Entrei num comércio esses dias e falei assim, opa, tudo bem? Como é que você tá? Aí o cara, oi, tudo bom? Tal. Falei, opa, beleza. Inclusive, o cara tava até meio com a cara emburrada com um funcionário lá, mas eu cheguei lá e quebrei com essa técnica. Cheguei lá assim, ó, opa, tudo bem? Como é que você tá? Aí ele, opa, tudo bem? E aí, esses funcionários aí, só enche o saco. Aí entrou lá no jogo, daí eu já fui vendo como que era o jeito dele falar e fui falando igual. E aí eu via que ele coçava muito assim atrás da orelha, ficava fazendo assim, ó. Aí eu já, de vez em quando, entendeu? Aí tem um negócio que ele falava muito, nossa senhora. Aí eu falei, então, aí falava lá, eu falei, nossa senhora! E ele via que eu estava imitando ele. Só que aquilo criou um rapport, entendeu? Que ele viu que eu estava imitando porque eu achei legal o jeito que ele fala. Não eu forçando, querendo falar igual, porque não era meu jeito de falar. Mas aí ele fez uma compra grande, entendeu? Então essas técnicas de rapport são muito importantes. Até quando você vai apresentar um plano numa casa, você tem que olhar como que a pessoa se porta, entendeu? Aquele negócio que a Giza falou do livro do 90 segundos, como conhecer uma pessoa em 90 segundos, de você colocar o seu coração de frente para o coração dela, é isso. Às vezes, quando você põe os pés dos seus pés de frente para ela assim, você conecta também. Tem muitas técnicas disso daí. Se você falar, ia ficar 3 horas aqui, que é muita coisa que anota aqui, mas a gente traz o resumo, né? Mas é isso daí. Alguém tem alguma dúvida aí para mim, para o Genivaldo matar aqui? Tá tudo certo, gente? Pode encerrar? Escrevam aí se tá tudo bem. E essas técnicas funcionam, viu, pessoal? Pode usar que funciona. Funciona. É exemplo quando você, vamos falar assim, numa situação oposta, quando você encontra alguém muito simpático, que tem uma espontaneidade na fala, automaticamente você abre o coração para ela, Verdade. entendeu? Automaticamente. Verdade. Sem forçar a barra, né? Sem forçar a barra, que não adianta forçar, que o ser humano hoje ele tá bem ávido, né? Tá bem... Rescaldado. Então tem que ser uma coisa bem verdadeira. Igual a Giza falou, não ser muito sanguíneo, segurar um pouquinho, eu sou sanguíneo também, segurar um pouquinho para ficar blá, 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 blá. Na hora de falar do negócio, né? E a gente fica tão entusiasmado porque às vezes quer falar tudo e a gente erra. Eu falo a gente porque eu também erro, entendeu? Então a gente tem que se policiar nisso aí, que às vezes você perde, puta, aquela pessoa, mas por quê? Aí você volta, aí você vai ver, puta, eu falei isso aqui, ó, talvez isso aqui tenha... Você fala tanta coisa que fica no... O que será que eu falei que ela não gostou? Então, falar o mínimo, você fala mínimo e objetivo, né? Verdade. E aí, pessoal? Isso aí, Genivaldo, parabéns. E aí, tudo bem, gente? Tá tudo certo? Fechando aqui a apresentação. Acho que tá tudo certo, né? Tá tudo certo aí, Felipe? Juraci, Eliette, Miriam, Brian, tá tudo certo? Pode encerrar então? Tá tudo bem?
Então, eu vou encerrar, tá? Jean, obrigado, Jean. Eu que Deus abençoe, agradeço aí. gratidão. Lembrando que eu vou salvar essa apresentação e vou jogar ela no YouTube e mandar o link, tá? Amanhã. Para quem não pôde assistir, vai estar lá no canal, lá como link secreto, para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Tá bom, gente? Forte abraço, Jean, Genivaldo. Tamo junto. rapidinho, rapidinho. Você falou um negócio também, acho que foi de fazer a apresentação dos produtos pelo WhatsApp, pelo Zoom. Hoje o WhatsApp você consegue fazer. Nossa, a Giza tá fazendo direto. Então, hoje tem que se ver assim, tem que ver desses meios aí. E fala o pessoal também, tá no INA também. Hoje no INA tem muito material para mídia social, para você vender na mídia social, como você se portar, como você fazer as postagens. Então tem muito material mesmo. A Emo ela tá investindo pesado nesse negócio de redes sociais. Então, tem muita dica boa também lá. Tem uma diamante no sul, que é a Simone. Ela começou a fazer vídeo com um produto na mão. Ela falou que ela vendeu muito. Eu estava numa live do João Leone e chamaram ela para falar. Ela falou, eu não imaginava que o Instagram eu conseguia vender tanto. Então, é a saída, não tem jeito, né? Eu que agradeço, Juraci, Felipe. O Felipe está devendo aí um treinamento de venda, ele pensa que eu esqueci. Então tá bom, gente. Obrigado pela atenção de vocês aí até agora. Parabéns por estar aqui. E até terça-feira que vem, olha lá, fazendo pontinhos, pontinhos, pontinhos. Tchau, gente. Gratidão. Tchau, tchau, meus amigos. Até terça-feira que vem. Isso aí eu não sou a Lenny, não. Eu sou o Jean. Ah, sei.